Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast O Novo Digital. Estamos aqui hoje com o Micaela Borges. A gralha. Rafael Martins. Opa! E Fernandinha Leal. Viu? Ela é bem mais fofa. Fofa demais. Bem mais fofa. E hoje a gente vai falar sobre cursos online. Funcionam? Não funcionam? Os trem de curso dá certo mesmo? Ou você tá jogando fora o seu dinheiro? Né? Ou é mais um efeito pirâmide? Mas é O pirâmide. Curso pra vender curso? Vixe, curso pra vender curso. Eita porra, fodeu. Fernandinha, Gosto. se apresenta aí pra galera rapidinho. Conta aí o que você faz pra nós. Ou melhor, antes, dá um bom dia, ô Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo, né? Sou Rafael Martins, trabalho com lançamento, tenho 3 sócios, uma delas maravilhosa, vitaminada, está aqui. Vitaminada é bom. Vitaminada, né? Tem todo um... A galera que tá ouvindo não tá vendo, mas ela tem cílios assim que fazem flop. Os cílios dela faz vento na minha Os cara. cílios E um dela cabelo abana a azul. gente quando a gente está tipo, com calor. muito linda, muito gata. E é isso. É isso aí. Bom dia, Micaela Borges. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. A gente já não sabe mais, né, baby? Oi, baby. Boa tarde. É isso aí. Fernandinha, se apresenta pra galera aí, falar o que você faz da vida, meu amor. Eu sou a Fernanda Leal, eu sou, além de sócia dessa pessoa linda que tá aqui do meu lado, mentorada desse casal maravilhoso que tá aqui do outro lado. Mais uma pessoa da fogueira aqui hoje. A gente tá começando pra galera da fogueira, né? Então quase todo mundo que tá vindo nesses primeiros é da fogueira. Chama VIP, gosto. Não, é VIP que chama. Os É VIPs. sobre isso. Os VIPs. Eu sou especialista em neurociência do aprendizado, sou uma cientista que estuda como é que as pessoas aprendem ou não aprendem. Nerd que chama, né? Também. Nerd. Nerd. É. Obsessível, eu diria. Talvez. Fala aí do seu histórico rapidinho, da coisa toda dos concursos, dos alunos, da história e etc. Falo, eu sou uma historiadora que resolveu estudar e entender como é que os pré-vestibulanos aprendem ou não aprendem. E aí eu desenvolvi uma metodologia de estudo autoral, que não é método no estilo curso online, Eu não já é? ia puxar essa daí. Não é um método porque um passo 1, 2, 3 e 4 com um nome bizarro. Não, é método porque é método científico. Então, eu testei, validei uma metodologia que realmente funciona para os alunos conseguirem estudar, aprender e, sobretudo, gostar de aprender. Porque, na verdade, aprender é sempre bom. O cérebro gosta de mais conhecimento. Quanto mais a gente aprende, mais adaptado a gente se torna ao meio. Nem sempre estudar é prazeroso, porque nem sempre quando a gente estuda, a gente aprende. Então, o que eu fiz foi construir uma metodologia autoral, fundamentada em 3 pilares, que é autoeficácia, neurociência e bem-estar. E aí, de 2017, que foi o ano da implementação até agora, já foram mais de 22 mil alunos aprovados aí nas melhores pra universidades caramba. do Brasil e do mundo. Fica apaixonado. Não, deixa eu só repetir, gente. 22 mil alunos, não é que ela teve 22 mil alunos. Não. Foram 22 mil Ela alunos que aprovou. foram aprovados na coisa. É do caralho, né? Quando eu falo o número, coisa eu mesmo, também foram fico aprovados onde? feliz. Nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Eu tenho alunos em Harvard, em Yale, na Universidade de Lisboa, na Universidade de nós aqui? Coimbra, Você fez faculdade na onde? USP, por aí vai. Eu e a Mica, a gente fez na Embi Morumbi. Aí Embi Morumbi, você joga o RG lá na porta, os caras tá aprovado. E eu Desculpa, aí nunca tá o fui processo buscar- chegando. Cuidado. E eu nunca fui buscar meu diploma. Tá lá ainda, O meu até hoje. também. Inclusive. Você também? Eu tenho os meus. Não, Você eu botou não na parede tenho. daqueles bem? Não pus. Tá lá, Não tem eu isso vou buscar. de botar o diplominha na parede? Não pus. Você colou grau? Eu não colei também. Colar grau, eu colei. Não, eu não fiz nada disso, não. Eu, tipo, falei, valeu, galera! Eu Fui. meio que esqueci, eu lembrei na semana que tinha colação eu de grau, mas colei eu grau. falei, você vai lá, Marcos, eu falei, onde? Um rolê aí. Colar grau, aí eu fui. Colei grau, mas o diploma tá lá. Ficou também? Não, o diploma tá comigo. Tipo, tá com Ah, você. tá. Muito bom. E, gente, a Fê tem uma história legal com a gente, porque eu e a Mika, a gente tem um produto que chama Trilha, que é uma mentoria de 1 ano, né? Pra quem quer escalar negócios digitais e tudo mais. E em algum momento a gente sentiu que estava no momento certo da gente dar um upgrade na trilha e menina Fernanda Leal veio para ajudar a gente nesse processo, né? Então a gente está no meio de uma consultoria com ela aqui e a bicha já ajudou a gente em uma porrada de coisa. Fê, fala pra gente assim, fala assim, qual que é a situação atual assim no mercado de infoprodutos na sua visão, assim, saca? Qual que é, vamos, considerações gerais assim do assunto. Antes disso, deixa eu contextualizar uma coisa, né?
O mercado digital, o mercado de infoprodutos especificamente, é um mercado que historicamente não se importa muito com entrega, né? Se for olhar para o passado, né? Sim. Por quê? Porque antigamente era um mercado muito novo, então foda-se se eu estou entregando produto bom ou meia boca, ou simplesmente foda-se mesmo, como em muitos casos era. Não importa, porque o que importa é vender, eu não preciso que essa pessoa compre de mim, porque tem muito mais gente para comprar de mim, e foda-se também, reputação, nada, né? Era uma coisa muito, muito assim, né? E não estou falando que era por maldade necessariamente de quem fazia isso, era só a cultura que era posta e sei lá. Nem conteúdo a gente produzia. Nem conteúdo né? era bom, era tudo só meio ruim, na chegar verdade. e vender. Pega o lead, 5 centavos, E era isso. xablau. Exato. Xablau. Lead era barato, era para vender, foda-se, né? Então, e aí se você vendia muito, dentre aquelas muitas pessoas para quem você vendeu, um ou outro ia ter resultado, já é o suficiente para você pegar um bom depoimento, botar na página de vendas e pau no gato, né? Então, o nosso mercado vem desse lugar. E aí, com o tempo... e lembrando outra coisa também do histórico do nosso mercado, que o nosso mercado é um mercado da renda extra online, né? Sim. No final das contas. Então, o primeiro povo a popular a terra dos infoprodutos foram os ex-piramideiros, de verdade, né? Era a terra da galera que saiu da Rinode, da Herbalife e a galera que só queria ganhar dinheiro. Tanto que, assim, a coisa dos afiliados era uma puta coisa no começo e tal. Então, a gente vem desse lugar em que o que importa é fazer dinheiro. O que a gente está vendendo é secundário, né? E aí, com o tempo, o mercado foi sendo populado de gente que não tinha esse perfil tanto assim, né? Então, sei lá, eu mesmo quando eu vim, porra, sou artista, saca? Eu trabalhava com publicidade, trabalhava com música e tal. Então, o olhar que eu tive, não tô falando que eu sou salvador da pátria nem nada, mas assim, eu já fui um primeiro exemplo de gente lá em 2016 que já estava entrando com uma visão diferente. Você também tinha agência de marketing. Então o mercado foi trazendo pessoas assim mais maduras e que tinham já uma outra visão, mais madura, mais de longo prazo, mais de um posicionamento mais de longo prazo, tudo mais, de construção de marca. E aí, esse foi o primeiro momento de melhora dos produtos, né? De tipo, cara, não vou vender uma porcaria qualquer aqui, porque a gente precisa que esses produtos deem resultado para que a nossa marca seja sólida, né? E aí a gente teve um segundo corte assim no mercado, que é quando as coisas começaram a ficar difíceis, né? E no momento em que, porra, antigamente você tinha um curso de inglês que todo mundo conhecia, sei lá, era do Mairo. Hoje em dia você tem 500 mil cursos de inglês, né? Então, assim, as pessoas sabem, né, que existe o do Mairo, que existe o do Ravi, que existe do fulano, do ciclano, do beltrano. E eles sabem mais ou menos as diferenças. Então, assim, o marketing, ele passou... Tem até a ver com o papo que a gente estava batendo com o Bruno Gomes. O marketing, ele passou a levar muito mais em conta agora, o resultado final, muito mais em conta o produto em si. A gente precisa levar o nosso produto em consideração quando a gente está fazendo marketing. Não é só, produz conteúdo aqui, e lá nos 45 do segundo tempo você fala que você tem um produto, abre o carrinho com escassez e vende, foda-se, né? Agora não, o produto faz parte da campanha como um todo. Então é importante que os produtos gerem resultado, até porque tem uma outra questão, né? Lead está caro, as pessoas não estão indo nas lives, a conversão está diminuindo, então é importante que a gente venda mais de uma vez para a mesma pessoa, para aumentar o tanto que ela deixa com a nossa empresa, porque senão, só ali naquele primeiro produto, a nossa empresa muitas vezes acaba não sendo tão lucrativa quanto precisa ser. Dado esse contexto, 2022, 2023, não tem como mais ter produto bosta. Não tem mais como. Antes era coisa do bom samaritano, né? Agora é a coisa básica. Precisa. Eu acho que a coisa é um pouco mais funda dessa história, mais profunda, porque não é só sobre, eu preciso gerar um produto, criar um produto que gere resultado. Isso é uma coisa, porque as marcas elas não se sustentam mais, não dá para você crescer, os negócios não se sustentam sem gerar resultado, porque a concorrência é absurda e porque a gente já entendeu que, devido a lead caro e tudo mais, a gente precisa vender mais de uma vez para o mesmo aluno e nenhum aluno vai comprar se não tiver resultado. Aí a gente vai para um terceiro ponto atual do mercado, que é a grande maioria das pessoas que ensinam qualquer coisa não foram ensinadas a ensinar, não têm formação para ensinar, não são pedagogas, não são professores, não aprenderam a ensinar. Como é que se faz, né? Então, um bom produto que gera transformação, se a grande maioria das pessoas não sabe fazer isso. Tudo foi feito até então de um jeito intuitivo. Era só chegar, eu sei fazer bolo, eu vou ensinar a fazer bolo. Mas saber fazer bolo é uma coisa, ensinar a fazer o bolo é outra. Como é que a gente chega? Né? Acho que esse é um grande problema atual do mercado. É o que o Érico fala assim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Isso quer dizer que ele pode
ensinar alguém a ser o melhor jogador do mundo? Não Completamente necessariamente. diferente é a questão, né? Exato. Então, O lance de experiência pessoal não ser método, né? A gente precisa Exato. entender que essa construção de pensar o lançamento dos cursos, o foco sempre esteve em cima do lançamento, ele nunca esteve em cima do produto. E vamos combinar que é muito mais fácil lançar do que produzir. É muito mais fácil pensar a estratégia de lançamento, a estratégia até das aulas para o lançamento, que isso a gente ouve falar bastante, e isso já foi muito difundido. As pessoas estudam obsessivamente, elas estão sempre em busca do próximo hack, da próxima técnica, do que fazer de diferente no CPL, no PPL, para conseguir vender mais. A gente não vê essa mobilização toda falando de produto, que aula se coloca primeiro, que aula você precisa colocar como primeira, segunda, terceira aula para fazer seu aluno confiar em você depois de entrar. Fala-se muito pouco. Fala-se pouco de onboarding, fala-se pouco sobre experiência de aprendizado. Eu acredito, primeiro, porque esse não foi o foco, como você trouxe aqui muito bem. O mercado não começou pensando no produto, então tem pouca gente falando disso. E tem pouca gente apta para falar disso. Porque quando a gente parte para falar de aprendizagem, mesmo que a gente fale de pessoas que sejam formadas em licenciatura, você não faz uma faculdade de licenciatura e estuda aprendizagem. Eu fiz licenciatura. O que eu estudei de neurociência não foi lá. O que eu estudei sobre como ensinar também não foi lá. Então, existe uma defasagem e eu entendo que ela não é uma defasagem que vai se resolver rápido, porque falar de aprendizagem, até no contexto escolar, ainda é falar de um rolê defasado. Se você vai numa pré-escola, você pode estar indo numa escola caríssima. Normalmente, eu falo porque eu presto consultoria para escolas no Brasil inteiro, a professora ensina com base em intuição. É para cair o cu da bunda. Você está numa escola cara, a professora é profissional. Só que, como não existe profissionalização nesse assunto, de neurociência da aprendizagem, basicamente, cada professora vai descobrindo o seu jeitinho de ensinar. Para mim, é pensar que isso é inadmissível. ou sei lá, eu dei aula, não sei se vocês sabiam disso, que eu já dei aula de inglês em escola dessas de inglês. Vocês sabiam disso? Não, dei. sabia não. É, isso que é o quê? Tem um livro, né? Aí o livro tem um enunciado, né? Explica ali a matéria, exercício, uma cacetada de exercício e acabou. Só isso. Você que se vire lá. Aí tinha um dia que eu resolvia fazer de um jeito, o dia que eu resolvia fazer de outro jeito e vai que E vai. é assunto polêmico falar de aprendizagem em qualquer contexto. É polêmico pro universo do digital, porque tem pouca gente falando e é novidade falar disso. Mas é polêmico falar na escola porque é tradicional. Então, a ideia que se tem é, sempre se ensinou assim. Né? Quem viveu momentos sombrios na escola, quem tem trauma do professor de matemática, pensa nisso e pensa, eu sofri, essa geração de hoje tem que sofrer também, senão vira aquele papo de geração mimimi. raiz, geração Nutella. Então, falar que existem estratégias melhores de aprender é como se a gente estivesse amenizando o sofrimento da molecada. E quem já foi oprimido quer continuar oprimindo. Exato. Então, também é papo de mimimi, sabe? E é aceitar também que tudo que você fez até aqui foi meio bosta, né? Sim. Que não é legal. E assumir é horrível, né? Assumir é foda. Então, eu não vejo, assim, falando em perspectivas, uma mudança grande e rápida. Mas eu acredito que tem mais chance da gente povoar as discussões sobre aprendizagem por conta do dinheiro gerado no marketing até do que se faz dentro da escola. Que a escola continua tocando a parada do jeito que dá, do jeito que vai. À medida em que a gente começa a ter cases onde a experiência de aprendizado, quando ela vira o foco, o aluno vai até o final, aumenta o engajamento, ele compra mais, isso começa a tomar outras proporções, e aí até minha visão otimista da parada, quem sabe justamente esse mercado de cursos online vai ser o mercado que vai puxar E eu acho pra essa caralho, eu comunicação boto mó fé. Total. da neurociência. Olha que Eu boto mó loucura, fé, né? Porque o lance é que assim, ó, voltando pra essa contextualização que eu fiz. Hoje em dia, eu posso fazer um curso aqui e eu posso ir no Reclame Aqui se o curso não for legal. Eu acho maravilhoso, uma bosta. Tem um site, eu não vou falar o nome do site aqui, porque vai que eu tomo um processo também. Tem um Instagram por aí, um Instagram, né? Que a brincadeira é ele se propõe a ser meio que assim, um site de fofoca dos infoprodutos. Eu acho meio bosta a proposta, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal. Porque é uma Porque pelo menos denuncia. é uma o que tá- semi-regulamentação no mercado, assim, saca? É uma parada que meio que dá nivelada. Se você tá fazendo muita bosta, você vai cair lá, velho. Então você fica meio assim, puta, não posso fazer tanta bosta assim, né, velho? E os caras fizeram um protótipo, não sei o quanto que é funcional, acho que não, mas fizeram um protótipo de um site lá que você pode avaliar se o curso que você fez foi bom ou não. E é isento, né? Então, isso é maravilhoso, velho. Total. Ao passo que a escola, você vai na escola que tá perto de casa, né? Sim. A faculdade, você vai na que você passou. E foda-se, se foi bom, se foi ruim, você tem que fazer outras coisas da sua vida também, você não vai ficar falando. Então, assim, o mercado digital, ele tem a chance de ser, de realmente ser o lugar em que o que importa é o resultado final. Esse aluno teve resultado ou não teve, né?
Porque a gente pode medir isso. E a gente pode olhar isso, e isso pode ser o fator de decisão de alguém comprar ou deixar de comprar um curso. Onde gira mais dinheiro, gira mais interesse, mais pesquisa, né? Por exemplo, quando eu quero pesquisar sobre processos de aprendizagem e técnicas diferentes, o que gera mais aprendizado. Porque tudo, quando o assunto é aprendizagem, é anti-intuitivo. O cérebro humano não é capaz de perceber, enquanto você está estudando, se você está aprendendo ou não. Então, nós não somos a melhor opção para escolher as técnicas que a gente usa para estudar. Sabe aquela coisa de, eu só aprendo escrevendo, eu só aprendo ouvindo. Sabe. A gente vai no divertido, A gente não sabe, porque a aprendizagem não acontece na hora que você vê a matéria. Ela é um processo contínuo. Você vê a matéria, depois você esquece, depois você relembra. Então, não dá para o ser humano escolher. A gente escolhe as coisas mais fáceis e a gente não aprende mais quando é mais fácil. A gente aprende mais quando é mais difícil. Quando eu vou estudar técnicas diferentes para testar estratégias e desenvolver dentro do método, por exemplo, eu vou estudar que tipo de pesquisa. A maioria delas não foi feita com escola, com aluno. Foi feita com jogador de beisebol, com jogador de basquete. Foi feito com como treinar um agente da CIA, como treinar um agente do FBI, como preparar a resiliência de um soldado para a guerra nos Estados Unidos. Porque isso gera muito prejuízo financeiro ou muito ganho financeiro. E em cima disso tem pesquisa pra caramba. E a gente está falando de comportamento humano, psicologia. Já tem base disso tudo para a gente trazer essas informações e trazer para cá. Eu enxergo isso, sabe? Você está querendo dizer, então, que experiência pessoal não é método, funciona em alguns casos e não funciona em outros casos, é isso? O clássico do marketing digital, porque a narrativa do herói vende muito bem, você tem sucesso com alguma coisa, você é a sua clássica persona transformada, você acha que aquilo é método e você vende para o outro. E quando que é permitido essa experiência pessoal servir de aprendizado? Qual que é o limiar, na sua opinião? Experiência pessoal serve para inspirar outras pessoas. Ela inspira. É a lógica da autoeficácia. E é uma hipótese, no máximo, né? É uma hipótese. Ela funciona para narrativa. Não tem como negar que a persona transformada vende mais. Porque ela se conecta, né? E aí, por isso que todo mundo era pobre e ficou rico. Né? Assim, todo mundo era fudido e aí ficou rico. Todo mundo era... A pessoa vai vender um curso para concurso público. Ela tem que falar que ficou de recuperação de matemática. Ela tem que falar... É ridículo, porque nós estamos falando de um autodidata que às vezes tinha dificuldade com matemática. Então, dá para eu modelar um autodidata? De jeito nenhum. Mas, como as pessoas não têm esse conhecimento, isso vende bem. Eu entendo que experiência pessoal serve para construir uma boa história. Ela encaixa perfeitamente na narrativa do herói. Se você botar umas nuances ali, gera uma conexão muito maior. Serve para inspirar. A pessoa olha e fala, então, se ele que era burro conseguiu, eu também consigo. Para isso funciona. Para método de aprendizagem, não serve para nada. No seu caso, Mas que é o seu nicho, porque no pano de fundo tem estudo científico. Mas aí, por exemplo, quando eu vou ensinar os meus alunos, eu não estou falando que eu sou a persona transformada e que eu fiz essa jornada e que eu descobri uma fórmula mágica que funciona só para mim. Você se apoia na ciência. É científico porque é padrão. Se eu fizesse isso, seria como uma pessoa que, sei lá, a pessoa teve Covid. E aí ela ficou uma semana em casa tomando água de berinjela. E ela fala, não fui internada, eu descobri a cura da parada. Vamos todo mundo tomar água de berinjela, porque eu descobri. Passei a pandemia inteira comendo McDonald's, não peguei Covid, a solução é comer McDonald's. É isso. Então, a pessoa que afirma categoricamente que ela tem a solução, mas isso é uma experiência pessoal, ela não pode falar porque não é um método validado. Mas ela pode falar o seguinte, olha, funcionou para mim, pode ser que funcione para você também. Só que esse discurso acaba sendo fraco demais também para o marketing. Sim, você não vende. A pergunta é possível você pegar uma experiência pessoal de alguém que estava no ponto A, chegou no ponto B, teve a transformação, e transformar essa experiência, essa jornada dessa pessoa, transformar isso num método? Se sim, como é que se faz isso? Boa. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas que hoje estão no marketing digital, inclusive eu, ensina muito através da própria jornada. Isso é 99,9%. Como é que a gente faz isso ser transformado num método científico? Para mim, o primeiro passo antes da pessoa sair gravando o curso online, metendo produto e vendendo para todo mundo, primeiro ela dá um passo que, inclusive, vai ajudar a monetizar antes dela se sobrecarregar financeiramente com o lançamento, que é faça mentorias individuais. Você começa por aí. Então, você tem um caminho que funciona para você. E aí você começa a propor ele para outras pessoas no 1 a 1. Não vai meter 1000 pessoas num curso, saca? A chance de você foder com a cabeça dessa galera é muito grande. Cada 1 a 1 que você atende, e aí esse é o lado obsessivo do registro. E um passinho antes desse, eu acho que, assim, sei lá, o que eu faria e que já fiz algumas vezes, é tipo assim, porra, eu tive resultado com isso daqui, massa.
deixa eu pegar uma galera e ensinar de graça, que aí não tem nem compromisso, né? Vou ensinar umas 2, 3 pessoas aqui, ensinar de graça, massa, deu certo. Agora eu expandi isso para pessoal, mais 10 pessoas. Aí você vai testando vai e ampliando. ampliando. Né? A minha principal recomendação para quem quer, mesmo que não queira falar no nível de cientificamente validado, né? Isso aqui é uma pira da Fernanda, que é cientista, é obsessiva e enxerga o mundo desse jeito. Eu jamais ensinaria uma coisa que eu não conseguisse provar, mas isso é da obsessão da minha cabeça, do jeito que eu enxergo o mundo. No mínimo, faça registro. E aí, essa hora que a pessoa quer mais o lado do artista e ela não tem esse cuidado, ela se perde. Nada que você vai estudar que você não anote, você vai ter isso depois. Então, eu atendi uma pessoa e aí eu desenvolvi com ela 4 passos. Eu acompanhei o processo dela em mentorias individuais, por exemplo. Cara, anota. Qual foi a dúvida que a pessoa teve? Qual foi a objeção que ela teve no processo? Se ela desistiu, por que ela desistiu? Quais as dificuldades que ela teve? Que tipo de orientação você precisou passar? Esse caminho do registro é o caminho de quem quer construir um bom curso. Porque você faz isso com uma pessoa, faz com outra, você vai atendendo pessoas diferentes e vai anotando. A partir daquilo ali, você começa a padronizar estratégias. Quando você conhece a sua persona e a jornada dela de uma maneira tão profunda que você já sabe quando ela vai cair, por que ela vai cair, por que ela vai desistir, você traz tudo isso para dentro da estrutura do seu curso. Eu costumo dizer que quando você começa um curso e logo no começo você já antecipa e dizendo, isso aqui pode acontecer. Você pode desistir nesse período, quando você pensar nisso. E quando você fizer isso, pensar nisso, você vai fazer assim para voltar. O que você está fazendo com a galera? Você tem 3 perfis de aluno. O seu aluno top, que eu brinco que é o que não paga a conta, que é seu melhor aluno. Ele vai fazer tudo o que você está falando para fazer, ele vai ter resultado. Ele não dá 10% da galera. Você tem um aluno mais engajadinho, que vai dar uns 20%, 30%. E você tem todo o resto, cara. 70% da galera. A turma do fundão em massa. E aí que é louco, porque são eles que pagam a conta, velho. Aluno bom não paga a conta. Sim. Aluno bom não paga a Se conta. fosse vender só para os alunos bons, você ia à falência. Esquece. Então não adianta ficar colado só neles, né? Quando eu pego esses 70% da galera que não vai até o final do curso, não vai concluir, vai desistir no meio do caminho, vai ficar 3 meses sem acessar a plataforma e aí vai olhar você no Instagram e vai falar, acho que eu comprei um curso daquele cara. Eu tinha comprado. E aí é bizarro. Vocês já passaram por isso? Porque eu já passei. Eu comprei um curso, não terminei de assistir, aí vejo a pessoa no Instagram e fico... Mas aonde? Qual que é a plataforma? Quase que compra de novo, né? Quase que compra de novo, você não lembra. Comprei ou não comprei? Para essa galera, quando você antecipa, já dizendo aonde a pessoa vai falhar, olha que loucura. Quando ela falha, ela se sente mais seu aluno do que antes. Você consegue converter um aluno e aí ele esquece de você. Quando ele lembra de você, ele fica, putz, bem que a mulher lá falou, cara, ela falou que eu ia esquecer. Fez o remarketing da vida real. Remarketing de erros. Total. Isso é conectar o aluno ao extremo na experiência. A chance dele desistir dele ir embora é muito menor. Não, isso que você falou é muito foda da questão assim, dos níveis de aluno, né? Aí a gente entra no lance que a gente estava falando que não ia falar, que é meritocracia. Que existe essa birosca, assim, né, no marketing digital, que dá uma raiva, essa porra, né? Que é tipo, você não é comprometido, a pessoa reclama que não teve resultado com o curso, aí o cara vai lá e fala, você não faltou comprometimento, né? Você não fez a sua parte, e que não sei o que e tal. Então, os cursos que... Então, por exemplo, os 10% que fariam de qualquer jeito, né? Os cursos meio bosta, né? Os 10% fariam de qualquer jeito, com curso foda ou com curso meio bosta. Total. Né? Então, ele sempre, o mentorzão lá, o guruzão, ele ainda pode pegar esses 10% e ficar só usando esses 10% como case para sempre, né? E funciona, porque você pega esses 10% e você replica a narrativa. Aí você vai dizer, olha o meu método. Esses 10% validam o meu método, porque ele não vai falar que é 10%. Porque uma história com uma narrativa profunda, bem contada, ela vale por 1000. Você não vai trazer números, você vai trazer história, você vai trazer o fulano e a história do fulano. E vai dizer, olha, o fulano conseguiu ter o resultado porque fez aquilo que eu ensinei. Isso funciona super bem. Agora, quando você começa a converter e se transformar mais alunos e você para de contar só histórias muito dramáticas e começa a trazer em números, por que quando eu falo 22 mil alunos aprovados, todo mundo fica assustado? Porque é número. É diferente de eu falar, olha a história da Joana que eu aprovei, olha só. E aí, bota uma coisa dramática, pega um aluno que a mãe morreu. A gente sabe que funciona, Ou seja, velho. você está falando que se a pessoa não tem a oportunidade de validar um método chancelado por uma, né, sei lá o quê. Usando método científico mesmo, né? Etc. Quanto mais evidências ela juntar, ela está fazendo a ciência dela ali. Sim. E isso, em algum nível, serve de comprovação para que ela possa vender o método dela. Total. Porque o método é quando você, basicamente, você tem um passo a passo que gera resultado para muita A maioria, gente né? e Qual que é? pessoas
diferentes entre elas. Então, pessoas diferentes vão seguir aquele mesmo passo a passo, padronizado, e aí começa a dar resultado, dá resultado, dá resultado, dá resultado. São pessoas diferentes de mim. Então, já não é mais em cima só da minha experiência, do meu perfil. Não, funciona para mim, para você, para você, para você. Opa, aqui temos um método. Seria esse mais ou menos o caminho, é isso? Quando você vai comprovar e falar que o resultado existe por causa do método e não por conta do, sabe assim, do toque, do expert, o que acontece? Você consegue fazer um trabalho de grupo teste e grupo controle. Foi o que eu fiz lá no começo. Então, eu peguei 2 grupos de alunos com notas parecidas, com perfis mais parecidos, e aí você aplica método com um grupo e não aplica com o outro. Aí você faz teste antes e depois e você compara o resultado. É método comprovado se o grupo que aplicou o seu método teve um desempenho muito acima daquele grupo que não aplicou o seu método. Se você faz isso, você tem um método da comprovado. margem de erro, assim, né? Exato. Então, hoje, por exemplo, eu consigo comprovar que o método Leal diminui a irritabilidade dos alunos. Como? Porque eu aplico o teste psicológico, do começo e no final. Então, eu consigo comprovar que depois de 4 meses usando as ferramentas do método, o planner, todas as atividades ali que eles fazem, eles se sentem menos irritados ou eles se sentem com um nível de satisfação em relação à rotina mais alta. Isso é comprovação de metodologia. Isso não está chancelado em nível científico. Foi uma pesquisa sua. Eu fiz a pesquisa e aí, para chancelar, o que eu faço? Eu participo de congressos. Porque aí você vai para o congresso, você apresenta a sua pesquisa, e aí tem gente que vai duvidar do que você falou, aí você está num nível de comprovação científica. Sim. Publica um artigo, de tal forma que outra pessoa olhe e fala, não, eu quero testar igualzinho ela fez para ver se está certo ou não. Só que isso acontece mais com quem está com um holofote ali nos ambientes acadêmicos, né? Então, hoje, se alguém quiser replicar a minha pesquisa, a pessoa tem que ter condição de pegar o que eu fiz e replicar. Aí, para a galera do marketing digital, por que não faz muito sentido abrir tanto? Mas eu fiquei com Porque aí você vai vontade contar Por que não, seus né? segredos, né? Mas eu já passei por isso. Por exemplo, eu tô acostumada, do marketing você conta o que você faz, mas você não vai contar os detalhes minuciosos ali do seu desenho. Para congresso acadêmico, você abre num nível enorme. As três tentativas de plágio que eu já tive do método vieram de congresso. Pira. Uau! Foram 3 vezes. Que aí você vai para um congresso, toda menininha de congresso, né? Toda acadêmicazinha, tipo, ainda tenho esse espaço aqui. E aí você vai abrir quais foram os testes que você usou, qual método você usou, quantas aulas foram, de qual tema. Você precisa abrir tudo num congresso. Aí você termina, e aí 2 Sai semanas com depois... 5 cópias. Você deu tipo a receita Foda. do bolo. Como criar concorrentes Como criar em... concorrentes, isso, Entendeu? É um nível de passo a passo Meio tiro no detalhado. Então eu acho que para quem é E se eu fizer isso no do tipo, mercado, um acho que não congresso tem gringo? muito. Sei lá. Aí Vale. melhor. Caralho. Eu tenho uma Fiquei pergunta. com vontade. A gente... Porra. Legal pra caralho. A gente sempre ouviu dizer o seguinte, validação de produto, né? Então, vou lançar, o produto não está pronto. Vendeu, eu entrego o produto. Eu tive uma experiência assim, só que ao contrário. O Du falou, não consigo fazer isso. Preciso criar o produto primeiro. Para eu olhar para ele, acreditar nele, para eu conseguir vender. A gente está aprofundando aqui no assunto. Qual que é a sua opinião sobre pessoas que lançam antes de ter o produto pronto? Eu acho que vai da característica do expert, sabe por quê? A gente cria de formas diferentes. Tem quem sente, abre o computador, faz um download de ideias e escreve pra caramba. E consegue bancar. E consegue bancar. Tem quem precisa ser entrevistado para processo criativo. Então, tem gente que precisa de alguém para estar ali para extrair da pessoa o conteúdo. Nossa, e tem isso quem é uma precisa coisa... de plateia. Então, às vezes, a pessoa não planeja a aula, porque quando tem um grupo na frente, ela vê as reações, ela consegue fluir o que ela não fluiria. Então, acho que dá para Caraca, respeitar que o legal. processo criativo do expert. O grande segredo é fazer a porra do registro. Se você faz sozinho no computador, legal, porque o registro está pronto. Se você só consegue criar com plateia, que você grave a tua aula e que depois você tenha o cuidado de assistir a aula de novo, aí melhora, cria um roteiro, Massa. dali você grava uma aula, por exemplo. Como que é o seu estilo? Cara, eu faço os 3 processos, depende do assunto. Tem assunto que é mais técnico, então eu tô com artigos científicos, livros, materiais, eu vou produzir ali em silêncio, escrevendo direto, escrevendo em papel. Mas quando eu preciso testar histórias, por exemplo, né, cada conteúdo que eu vou ensinar vai ter, no mínimo, uma analogia mais esdrúxula,
para criar aquela ideia de hipérbole, a pessoa não esquecer, e pelo menos uma história minha para gerar conexão com a audiência. Eu testo histórias com plateia. Eu não testo história sozinha, porque eu não vou saber se a galera vai rir ou não. Como é que se vai vai fazer sentido ou não. a reação. Onde eu gosto de testar histórias? Eu gosto de testar história em live. Porque é rápido, eu abro ali, tá aí direto. Ou, como eu faço muita palestra, eu vou rodando as minhas histórias em palestra. Então, quando eu vejo que uma história funciona muito bem, eu pego um conteúdo que é muito denso, que eu sei que é o mais importante daquele curso, e eu já testei a história numa palestra, eu pego aquela história e coloco. Legal. Então, ela entra no roteiro. E eu tenho sempre esse cuidado. Terminei uma live, terminei uma palestra, qualquer coisa. Eu sempre inventei uma coisa nova. Meu processo criativo funciona melhor falando com outras pessoas. Se eu acabei de inventar uma ideia nova, uma analogia nova, acabou. A primeira coisa que eu faço, celular, e eu vou anotar no bloquinho de notas. Da hora. Eu vou esquecer. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Eu vou esquecer também. Eu sempre esqueço e eu não lembro mesmo, porque eu não anotei. Meu bloco de notas é a coisa mais valiosa que eu tenho de anotações. Assim, já tentei todas as Vende Trello, Notions, aquela quanto louca. você cobra? Todos os raps Arrasta mais... pra cima. Porque o processo ele não demanda um processo de organização muito grande. É só abrir a próxima nota E joga lá. escrever. Aquela coisa que você acabou de falar, e aí, tipo, eu gosto muito de anotar coisas que as pessoas riem, por exemplo. Porque eu criei na hora. Pode funcionar, pode não funcionar. Se muita gente riu, ao final da palestra eu vou anotar. Lembrar de contar a história tal, porque a história é boa por causa disso. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, sobre essa coisa. Eu gosto anotar quando as pessoas riem. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é assistir o que eu já entreguei. Eu faço isso também. Puta, cara, porque é tão muito simples, legal. cara. Porque na hora que você tá ali fazendo e falando, você não tá ciente de você mesmo. Você tá ali lidando com muita coisa. Estímulo Uma pra nível de caramba, atenção muito alto, que é uma atenção que te deixa meio desatento. Uma coisa maluca, assim, né? E aí, quando você... Eu e minhas frases, né? A atenção te deixa desatento. Vai, Marcos, para, né? Poxa vida. E aí, então assim, você reassistir o que você falou, te bota assim meio que como um observador de si mesmo. E aí você entende o que você viajou, o que você falou que foi legal e tal. Isso é prática de stand-up comedy, né? Exato. Se eu for pegar, sei lá, o Whindersson, no nível obsessivo de construção de narrativa, pega o áudio do show, e às vezes até sem imagem. Pega o áudio, ele já falou isso em entrevista. Aí ele vai ouvir e vai acompanhar. E aí, às vezes, sei lá, ficou 4 minutos sem risada. Aí ele vai pegar qual foi o texto que ele falou naqueles 4 minutos e vai ver o que eu poderia colocado nesses 4 minutos que daria um pico de risada. E tem gente que acha que é... Não, que acha que é saber só ir lá e falar bobeira. Eu sou engraçado, então eu vou começar a falar e vai dar certo. Tem um livro muito bom do cara que fez o TED Talks virar o que virou hoje, né? Que foi ele comprou um congresso de design e arquitetura e transformou no palco mais desejado do mundo hoje, que é esse olhar. Achar que a galera que sobe ali, tem 20 anos de pesquisa, vai subir num palco para falar em 17 minutos e vai falar de maneira aleatória. Isso não é nem permitido no TED Talks. Sim. Não é... O negócio você precisa apresentar. Cara, você vai construir um texto, depois você vai repetir. Tá até de indicação aí o livro de como dar palestras melhores, é desse cara. Que é um processo cuidadoso, cara. Sim. Até para parecer natural tem que ser cuidadoso. Foi treinado, ensaiado. Eles apresentam para uma banca antes de ir pro evento. Para falar si, só né? o que importa mesmo, tirar excessos, porque se deixar a gente fica falando... Né? E porque falar num tempo curto é muito mais difícil, né? Sim. Quando vão contratar uma palestra minha, por exemplo, aí falam, a palestra tem que ter 30 minutos. Ela é mais cara. Se a palestra tiver 1h30... Nossa. Hoje o meu preço mais em conta de palestra tem 1h30. Porque 1h30 eu tenho ali 1 hora de conteúdo Você e eu achei que tenho você ia meia falar hora o para preço, respirar. Aquela, né? Já pra cima. Gente, palestra de meia hora, de 20 Mó treta, minutos. cara. Agora, 15 minutos, palestras curtas. Muito A mais chance de difícil, você é sair muito sem mais ter difícil. falado muita coisa... É porque você não pode fazer um devaneio, né? Uma palestra de 1h30, eu posso fazer de 2 a 3 devaneios, assim, tipo de lembrar de histórias e contar, eu consigo acabar e ajustar no tempo. Agora, se eu tenho 20 minutos, Não eu dá tenho que tempo. ensaiar Tudo- a palestra. Porque senão a chance de passar do tempo e não falar nada é gigantesca. Agora, você falou assim, tem gente que cria escrevendo, tem gente que cria sendo entrevistado. Faz sentido dizer que aquela pessoa que procrastina até o último momento, antes da palestra, seja uma pessoa que tem a tendência de criar com plateia, tipo... Total. Eu diria que é falta de consciência do processo criativo. Como a gente tende a achar que criação é uma coisa só, sei lá, do artista iluminado e tal, a gente não reconhece os processos criativos. Grandes artistas, por exemplo, às vezes duvidavam que tinham criado alguma coisa, né? Sei lá, Mozart, ele falava que ele escutava música. Então, ele falou assim, não foi eu que criei, porque ela veio para mim. Você vai falar com grandes compositores, eles vão dizer, não foi eu que fiz. Então, o Tu Vens, ele estava andando na rua e ele disse, a música apareceu para mim. E aí, quando ela apareceu para mim, eu já escuto os teus sinais. Como não existe um esforço direto, tipo, ele não sentou, pegou um papel e falou, eu vou escrever. Parece que o processo não foi
de origem de criação. E né? quando é fácil, a gente costuma não valorizar. Se é fácil para mim, não... Também. Então, o primeiro passo, por exemplo, para quem quer ser mais criativo, é observar como a criação aparece para você, de que forma que ela vem. E ela aparece, né? É muito louco. Aparece. Eu já... Inúmeras, eu nem sei, eu acho que a grande maioria das vezes que eu parei para criar uma aula, para criar algum conteúdo, a sensação é justamente essa. Eu não sei sobre muito o que eu vou falar, quero falar sobre esse assunto. Claro, tem pesquisa, tem um monte de coisa, mas a hora que eu paro, eu não sei exatamente aonde vai dar. A hora que eu começo a escrever e montar... Quando a folha eu tá em crio, branco, assim, né? Você não tem a coisa inteira na cabeça. Eu não tenho. E a coisa... Eu sou do tipo que a coisa ela vem vindo mesmo, assim. Não existe uma prévia. Eu faço muito... Meu processo criativo é muito em cima de mapa mental ou de post-it na parede. Ou eu vou para uma ferramenta mesmo de mapa mental no computador, ou eu vou para post-it na parede. E a sensação é essa, tipo, tô fazendo um download do universo que tem alguém aqui soprando no meu ouvido e eu tô lá, né, médium, escrevendo, é muito louco. Mas, ó, sobre essa parte de processo criativo e criação de método e coisas replicáveis, né, tem uma coisa que eu queria falar que funciona muito bem para mim e para Mica, que eu, depois que, para quem, né, não conhece a gente, eu e a Mica, cada um tinha o seu próprio negócio, né, e tal, e eu fazia as minhas coisas, a Mica fazia dela, e em algum momento a gente resolveu fazer junto, né. E, cara, eu sinto que quando a gente senta junto para criar método, né? Criar um curso, criar uma aula e tudo mais, a coisa fica muito mais foda, saca? Por quê? Porque é o que eu sempre falo com relação ao casamento também. A gente tem uma tendência de gravitar em direção aos nossos vícios, né? Então, sei lá, se eu sou mais... se eu gosto mais de fazer stories, por exemplo, eu vou gravitar num sentido de recomendar aos meus alunos que façam mais stories. A experiência pessoal. Experiência né? pessoal. A experiência pessoal. E a Mica, ela, sei lá, gosta de fazer conteúdo no feed. Então, ela vai gravitar mais no sentido de ensinar as pessoas a fazerem um conteúdo no feed. Então, quando... E beleza, não tem grandes problemas nisso daí. Mas quando junta eu e a Mica, a gente tem que entender o que é que sempre funciona. Sacou? Então, acho que uma boa... A gente vai em busca do padrão. A gente vai em busca do padrão. Então, assim, eu falo, puta, eu faria isso daqui desse jeito, amiga. Eu faria desse jeito, mas isso daqui eu faria diferente. Ah, mas por quê? Por causa disso. Ah, porque eu ensinei isso daqui de um jeito uma vez e deu esse resultado. Lapidando. E vai lapidando. E daqui a pouco... E, cara, esses 10% que melhora faz uma puta diferença no final das contas. É a vibe do Mastermind do Napoleon Hill, né? Juntamente Exato. dos dois, a gente não tá falando de mais de dois. A força maior é mais que três, né? Justamente porque se colabora. O desafio de criar com outra pessoa é você conhecer seus limites de processo. Eu sou a criativa otimista, meu marido, que é meu sócio, é o pé no chão. Se o meu projeto estiver embrionário, ele não vai ser apresentado para o meu marido. Por quê? Porque ele com Porque foco ele vai no te negativo, dar o balde de ele vai chegar e geografia. falar, mas isso aqui nesse custo não dá, isso aqui não tem como, isso aqui não tem como. Aí eu, que já sei, eu vou apresentar um projeto que está ali Mais ou engatinhando menos. ainda, não vou, porque eu não estou no momento de levar não. Isso é uma coisa legal para quem está Pode criando contar pra qualquer mim. coisa. Para você eu posso contar. Aham, pode contar. Para saber para quem que você conta, né? Tipo, você tá pronto para receber crítica? Não tô. Então, ou você escolha bem a pessoa que você vai pedir um conselho, um olhar, ou você avisa, ó, tô te apresentando um projeto, mas assim, não tá pronto ainda. Então, me fala só o que você tem de melhoria, mas não fala defeito, porque eu não tô na hora de ouvir, saca? Faz a Dá diferença dá enorme. uma segurada agora, né? Abafa. Seguradinha, Abafa. Depois você desce o cacete, agora não. Deixa eu puxar uma polêmica rapidinho aqui. Vai. Vai. Seguinte. Eu tenho umas na cabeça. Assunto que eu queria falar. E a gente falou assim, beleza, né? Criar um método que é replicável, fazer uma coisa que, porra, todo mundo que aplica tem resultado. Massa. Mas como é que a gente faz as pessoas aplicarem, né? Eu queria puxar um assunto que uma vez aconteceu comigo, que talvez vocês saibam dessa história. Foi muito engraçado. Cheguei e estava vendo post de uma pessoa de marketing digital, e aí o cara estava num evento ao vivo, assim, numa palestra, e aí uma pessoa levantou a mão lá e falou, posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Aí levantou a mão. Polêmica, já sei do que você vai falar. Essa história é boa. Aí o cara levantou a mão para fazer a pergunta e falou assim, gostaria de fazer uma pergunta para o público antes. Quem aqui já comprou um curso e nunca acessou? E todo mundo levantou a mão. Ou sei lá, assistiu a primeira aula e nunca mais voltou. Todo mundo levantou a mão. E aí ele perguntou pro palestrante, né? Queria umas dicas suas aí para fazer com que isso não acontecesse. Como é que eu faço para que as pessoas assistam mais o meu conteúdo, acessem meu curso e tudo mais? E aí ele falou assim, você só vai conseguir fazer isso se você tiver clientes. Você só vai ter esse problema na hora que você tiver clientes, então para de se preocupar com isso e aprende a vender. E aí os caras tiveram a pachorra, o mau gosto, a falta de noção De publicar. de publicar esse trem. Eu vi. E aí o que eu fiz? Eu vi aquilo, pensei em xingar.
Pensei, passou assim, ó. Passou perto. Faltou isso aqui. E eu abri uma live, eu lembro que eu vi esse post, abri uma live pra falar disso, não citei, nem vou citar quem foi que fez isso daí, mas abri uma live pra falar disso. Eu fiquei com aquela coisa entalada que eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa a respeito. Aí eu fui lá no post e aí comentei assim, acrescentando ao que já foi colocado, você pode fazer isso, 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 pra aumentar o engajamento do seu curso. Aí o cara começou a me seguir e comprou um curso meu. O cara que fez a pergunta. O cara que fez a pergunta. O cara que fez a pergunta. Enfim, Fernandinha, o que a gente faz assim pra... Como é que a gente faz pra não deixar que os nossos alunos fiquem à deriva e todos passem pelo menos pelo método? Primeiro que, cara, depois a galera do marketing digital fica mal falada e acha ruim que fica mal falada, né? Puta que pariu, velho. Piramideiro. Não faz sentido. Hotmarteiro. Você propor uma ideia de ensinar alguém a vender o curso sem ter o mínimo de cuidado de dizer pra pessoa que ela tem que entregar é irresponsabilidade. Você tá falando merda. Você vai criar um problema que a pessoa vai vender curso, ela vai ter cliente, depois ela vai ter problemas com esses clientes. Isso é coisa de quem tá só... É pirâmide, né? Você tá querendo botar a gente pra dentro, não tá preocupado com o resultado final. E ninguém vai enriquecer hoje, no passado, ok. Sim. Mas ninguém vai enriquecer hoje sem pensar numa entrega pros seus alunos. Ou eu vou falar não vai enriquecer porque vai levar o dinheiro pela primeira vez, né? Para quem está vendendo curso, de ensinar os outros a vender curso, ainda tem demanda. Agora, para quem é um expert, que tem um domínio de um assunto, e ele não vai viver de vender curso para ensinar os outros a vender curso, ele vai vender um conhecimento, uma transformação, ou ele se preocupa também com isso, ou ele vai nadar e vai morrer na praia. Ou vai vender uma vez só, né? Então, assim, a Aí gente não tem dá. até gente grande no mercado que vendeu pra caralho, estourou de vender e pá, mas uma vez só. Aí acabou. Eu sei lá, isso pra mim é tão óbvio. Tinha que ser, mas não é, Meu cara. Deus Não do é. céu. Tinha que ser, mas não é. Não é? Falar disso que a gente está falando aqui é falar é uma dissidência já Sim. do mercado, né? Então, falando de experiência do aluno, né? Comprou o curso. Como é que eu entendo? Que todo o esforço que foi feito em PPL, CPL, construção de narrativa, bigadia, quebra de objeções, eu entendo que você faz tudo de novo, só que agora dentro do curso. Para quem é do rolê do lançamento, a minha lógica é: dedique o mesmo nível de atenção que você dedicou para construir o lançamento, dedique para construir seu curso e acompanhar seus alunos. Ou seja, tem um funil do zero até a venda E e depois depois começa de da novo. venda Até até o a resultado Exato. do curso. E aí- Eu lembro de uma palestra do Murilo Gani, ele falou assim, como assim que não tem, vocês não usam copy no curso? Né? Exato. Tipo, depois o curso é só uma aula? Não. O curso tem que ter a mesma estrutura. Não Eu tem entendo sequência que de e-mail, não tem chamar para bônus. tudo. Você tem que pensar que ele vai entrar, ele comprou. Só que agora ele tem que comprar de novo. Porque ele pagou. Mas agora ele precisa engajar no curso. E é mais difícil assistir aula do que pagar o curso, galera. Sim, com certeza. É mais Porque difícil. pagar É igual tem- comprar Prometer. livro, né? A gente compra livro justo. achando que quando o Aí você se comprovante sai, Tá lido. já tá fazendo Download download, feito. né? E você se sente Não vai. inteligente, Você né? tem todo um trabalho antes da venda para convencer a pessoa a entrar em ação e Pra comprar. comprar. E aí depois você acha que sozinha, só porque sim, a pessoa vai entrar em ação de novo, sozinha, vai implementar e ter resultado. Se você teve que ajudar a pessoa a entrar em ação na primeira vez, você continua tendo que ajudar a pessoa Isso. a entrar em ação para ter resultado. Para não cair naquela ideia tradicional, escolar, antiquada, de que quem quer faz. Quem tem força de vontade faz. Não é verdade. Então, o aluno entrou. Primeiros passos ali para fazer uma diferença muito grande. Primeira coisa é fazer um bom onboard, né? Se a gente tem aquele dado lá de 80% da galera que pede reembolso sequer entrou na plataforma, ter o mínimo Faz de entrar. cuidado, cara, faz entrar. Vai atrás, se vira. E aí eu Recebe entendo direito. que a vantagem do pequeno, de quem está produzindo conteúdo, que tem um grupo menor de alunos, é ser pequeno. E aí não precisa procurar uma mega plataforma, faz no dedo, caramba, liga para o Sim, seu aluno. total. Se eu tenho 20 alunos, 100 alunos, 200 alunos, o que me impede de pegar um por um E e ligar. ir atrás? Então, uma coisa que a gente, pro pessoal que tá assistindo, coisa que a gente começou a fazer depois que começou a consultoria com a Fernanda. A gente tem a trilha, né, que é a nossa mentoria. A gente faz assim, a pessoa pagou, né? Conversamos com a pessoa, não sei o que lá, enfim, de onde ela tenha vindo. Pagou, beleza. Assinatura do contrato. Aí o suporte entra em contato para pegar as informações pessoalmente com aquela pessoa. Libera o acesso, confirma. E aí, pegou o acesso?
Massa, pegou. Então, massa, vamos marcar um call para eu te apresentar as coisas. E aí ela vai lá, tem um call com a equipe de suporte para falar assim, ó, clica aqui, assiste aqui. Você entendeu? Deu pra saber, porque assim, às vezes a pessoa, né, quem já não passou por isso, né? Sei lá, ensinou uma coisa pra pessoa, a pessoa não entendeu porra nenhuma. Então, por que você acha que a pessoa vai assistir o vídeo de boas-vindas do curso e ela vai entender tudo? Às vezes não precisa. A gente então... faz na trilha um acompanhamento muito de perto. A pessoa entrou, passou por essa etapa toda, ela vai ter um call. E aí o call é para explicar como é que abre a plataforma, como é que entra, quais aulas tem, onde é que tira dúvida, tarará. E aí deixa ali um plano de ação. Agora você vai lá executar. Passou uma semana, a gente manda uma mensagem de novo, que a gente quer saber. Viu? E aí? Assistiu? Deu ok? Tá ok? Depois a gente já tem uma outra etapa, que é a sessão mapa, que vai nortear, de fato, uma mentoria individual ali. Esse cuidado, né, não só de passar as informações, mas de um tempo depois, e a gente faz isso com planilha, ir atrás e perguntar se foi ou se não foi, é fundamental. Para quem tem um grupo maior de alunos, eu tenho um número grande de alunos, a gente faz planilhado. Então, a pessoa entrou, se uma semana, depois desse contato inicial, se ela não assistiu pelo menos a primeira aula, ela vai receber uma mensagem. Oiê, aqui é a fulana, coordenadora pedagógica, quando está mais tempo da equipe leal, a gente viu que você não assistiu nenhuma aula essa semana, tá tudo bem? Isso vira protocolo, a pessoa fica... Eles sabem que eu não assisti uma aula. Não, e não é cobrança, a gente quer saber se tudo bem. A pessoa fica morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo fica super, obrigada, nossa, tipo, eu existo. Sabe aquele clássico de, eu não sou só um número. E isso a gente faz de maneira constante. Então, e, receber inclusive, o você aluno... pode automatizar, né? Pode. Sim, aí o papo é contigo, né? Porque o rolê das automações é com você. Dá Fê, pra mas vem cá, receber vamos um áudio. aprofundar na polêmica, já que a gente falou nisso. Beleza, a gente já sobre isso. entendeu aqui que não é só chegar, entregar um conteúdo e tá feito, né? Minha parte está entregue. A gente tem aquela máxima do nosso mercado que resultado de aluno, 50% é meu, 50% é seu, né? De responsabilidade. Isso é verdade? Até onde vai a responsabilidade de um mentor, de um professor, no resultado do aluno? Até onde vai a responsabilidade de um aluno aqui, né, nisso? De quem que é a culpa quando um aluno não chega até o final, não tem resultado? É do aluno? É do mentor? É do professor? Até onde que vai essa história? Cara, dá pra culpar todo mundo e mandar a culpa é de todo mundo e cada um tem sua parcela de culpa. Agora, eu gosto de pensar, fazendo a meia-culpa do nosso lado aqui, do produtor, do professor, do expert, que existe uma responsabilidade nossa maior. Em que medida? Na medida em que, se essa pessoa que está entregando um curso, se essa mesma pessoa ficou um tempão estruturando um lançamento, ela deixou o aluno dela de lado por irresponsabilidade. Então, a minha conta é, até que o expert esteja colocando de estratégia na entrega do produto o mesmo nível de estratégia que ele entrega para desenhar o lançamento, tá fazendo coisa merda. errada. Tá fazendo merda. Faz sentido a régua? Então, Faz pra cada um no seu caralho, nível. faz pra caralho. Eu faço, não, eu tô no nível, Fê, de um lançamento ainda muito básico e a minha entrega também tá básica. Tá Ok. sussa, mano, tá ok. Agora, você vai assistir um lançamento, a pessoa tem uma produção gigantesca, milhões de câmeras e performance, troca de roupa, maquiagem, edição, parará, big idea. Aí vai entregar um produto, o aluno que se lasca, na boa, passa o pano não. Porque Passou se o você cartão, acabou. você tem grana, você tem condição de fazer uma parada gigantesca e você não entrega por, sei lá, por desleixo? Ah, mas eu não domino o conteúdo de acadêmico de neurociência. Tá, mas você contratou um copy, você contratou um designer, Você por não que você não dominava marketing. contratou... Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o grande segredo da escala é o obrigado do cliente. As pessoas querem o hackzinho da escala porque eu quero ficar zilionário. Mas quando a gente tem um cliente satisfeito, ele está alucinado, ele está feliz, ele conta para todo mundo. Total. E ele é autoridade para alguém. Sim. E ele, quando ele fala bem da gente, ele transfere a autoridade dele para nós. Sempre. Certo? Total. E aí, esse boca a boca, essa transferência, para mim é o segredo da escala. Mas o lance, Rafa, para mim, é na mentalidade, a forma que as pessoas enxergam os nossos negócios, os negócios digitais. Porque enquanto as pessoas estão olhando para os negócios e pensando assim, eu tenho um negócio de marketing digital, o foco está na venda e foda-se o produto. A hora que você para e fala assim, não, eu tenho um negócio de educação, a entrega, a transformação, o produto vai para o centro e eu uso o marketing digital como uma ferramenta de venda.
Muda completamente. A gente viu uma palestra há um tempo atrás do Murilo Gun. E o Murilo, ele falou exatamente isso, que ele parou, ele tirou o pé do acelerador do negócio dele. Quando ele olhou em volta e ele tinha uma puta de uma equipe grande, ele falou, caralho, eu tenho uma puta de uma equipe gigante aqui de marketing e não de educação. E não é para isso que eu tô Cadê aqui. o acadêmico? Cadê a o galera? acadêmico? Exatamente. Então, pra gente, quando a gente criou a Maré, quando a gente criou o nosso negócio, quando a gente criou a trilha, foi assim, um consenso, prioridade para mim e para o Marcos, Pedagógico, né? o pedagógico, colocar a transformação, os produtos, a entrega no centro. Porque não adianta, se eu não transformo, acabou. É. Acabou o meu negócio. Isso é engraçado, porque eu, quando fui construir a empresa, né? E Não, como pera, eu venho. gente, Você tá brilhante. Você tá Tá assim, demais, ó. Varas. Você é um... empurra pra lá o bagulho, velho. Eu Isso tô tipo tá- Shining. Tá, você Shining. e o Rafa. E deixa isso na gravação, porque vai ser muito esquisito ela chegar, uma hora ela tá brilhando, Ela tá outra assim... hora não tá. Opa! Então, gente, o Vara está ali nesse momento. Vocês de casa, o Vara está ali nesse momento, mexendo no... Não tá indo, né? Educação. Ah, eu lembrei. Educação eu ia falar, no- eu ia falar no o seguinte, centro de tudo. que eu demorei a entender por que eu tava com dificuldade de fazer lançamento. E aí, quando eu fui olhar para minha empresa, eu vi que eu não tinha equipe de lançamento. Porque aí, também, no meu caso, é o oposto, né? Como eu venho do pedagógico, eu já tinha Caralho. quase 12 pessoas na equipe. E aí, quando eu fui olhar o que cada um fazia, aí eu vi que, eu não tenho copy, eu não tenho... Então, eu não tenho a parte do lançamento, porque eu tenho uma empresa que Eu é tenho- eu realmente tenho- de eu educação. tenho uma pessoas utopia, vão assim. pro outro lado, né? Desculpa, baby. As pessoas vão pro outro lado. As pessoas, eu não... Eu quero lançar um curso, eu quero ensinar alguma coisa, eu vou contratar copy, tráfego, social media, designer e tudo mais. E não vou contratar um profissional para me ajudar a Na criar uma experiência de aprendizagem. metodologia na experiência de aprendizagem. Inclusive, quem tá Que é assistindo muito isso louco daqui, isso. gente, quem tá assistindo isso daqui, tem uma puta demanda pra gente que faz isso daqui direito no nosso Total. mercado, Sim. tá? É, assim, eu conto nos dedos de uma mão gente que sabe fazer isso daqui bem como a Fernanda sabe fazer, sabe? Você lembra da Então- história da Tainá? A Tainá, ela ficou 2 anos em laboratório, ganhando bem pouco. Mas ela queria validar o método dela. Que era o quê? Encontrar emprego fora do Brasil pra gente daqui. No primeiro lançamento dela, ela investiu acho que 50 mil e voltou 780 mil. E ela tinha muito depoimento. Porque ela ficou fazendo um trabalho de formiguinha durante 2 anos. Então, ela fez exatamente o trabalho oposto. Eu não vou ganhar dinheiro agora. Eu quero agora criar um método para eu poder olhar para as pessoas e dizer, se ela comprar, ela vai arrumar um emprego fora do Brasil. Ela vai. E ela pegou todos os hacks. Quando isso acontece, tem vários fenômenos junto com esse processo. O primeiro é o especialista, porque ele ganha uma autoconfiança assim, total. ó, tipo, Total. ninguém me derruba. Eu acho a galera muito corajosa. A síndrome assim, do né? impostor não existe, né? Hã? Sinceramente, eu acho a galera muito corajosa. Eu também assim. acho. Não, Eu, no meu eu caso, acho- né? Anos de experiência, né? Tipo, lá, estudando e tarará. Aí, o desenvolvimento do método foram aproximadamente 3 anos. No primeiro ano de estudo, eu acompanhei 887 alunos durante 12 meses. Eu conversava com esses alunos, eu fazia atendimentos individuais e eu não recebia mais para isso. É esse rolê. Porque na minha cabeça gente, eu vou ensinar um adolescente a estudar. Isso não é mais ou menos sério. Estou falando com alguém que está fragilizado, que tem relação com a família, Total. que tem ansiedade, estresse, ideação suicida. Eu não posso abrir uma câmera e ensinar com base no que eu acho. Eu sempre fui nerd. Eu vou ensinar essa galera a estudar com base no que eu vivi? Não justifica. Então, foram 887 alunos acompanhados por 1 ano, num rolê meio trabalho de graça. Tabulando dados, identificando comportamentos. Aí, depois veio os atendimentos individuais. Aluguei uma salinha e fui. Nessa época, não tinha grana, cara, apertada. Eu lembro que 1 ano depois que eu fiz esse trabalho, eu recebi a primeira proposta para dar uma palestra na Universidade de Lisboa. E é bizarro, né? No Brasil não tinha espaço. A galera em Lisboa queria saber que história era essa de ensinar com base em evidências. Eu palestrei primeiro em Lisboa para depois palestrar em Goiânia, que é onde eu moro. louco. Faz o menor sentido, né? Quando eu recebi o convite, não tinha ainda essa coisa do lançamento, não tava, era professora, coordenadora, não tinha grana para ir para Europa. Eu vendi meu carro, meu Nissanzinho Marte, bonitinho. Mas porque na minha cabeça era isso, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que realmente dá resultado,
Que quando eu abrir a boca para falar para 100 mil, 20 mil adolescentes, eu vou falar do que eu sei. Eu não vou brincar com o sonho de adolescente. Mas, né, gente, é porque a gente tá na nossa bolha, nossa aqui, de pessoas que se importam. Para além do negócio, existe uma questão de, cara, eu me importo. Para mim, eu não vou... Eu olho para o outro lado, eu ensino marketing, eu não estou olhando só número. Sim. Eu estou olhando famílias, eu estou olhando pessoas. Eu não vou ser irresponsável de começar a ensinar algo que eu não saiba, não tenha certeza que funciona. Só que o nosso mercado também foi muito construído em cima de uma historinha assim. Você vai até uma livraria, você compra 20 livros sobre um assunto que você quer falar, leia os 20 livros e pronto, você está pronto para ensinar qualquer coisa. Assim, a gente tem essa coisa de se importar, né? Beleza. Inclusive, chorei rios anteontem na trilha com o pessoal ali. Credo. Chorei. Foi bonito, viu, Chorei tio? de verdade. Foi viu, bonito o Cê é choro. Copiosamente. Copiosamente é a palavra, assim. Algumas Foi, vezes. Algumas vezes, né? verdade. E aí o povo chorava de volta, eu chorava mais. Foi horrível. bonito. Mas eu acredito também que, do ponto de vista de negócios, faz muito sentido, sabe? Sim, são os dois. Você não tem... A gente tem... Existe uma possibilidade... Olha só que louco isso, cara. Existe uma possibilidade de um produto viralizar. Olha que Sim. louco. Total. Tem como um produto viralizar. É isso que a maior parte dos aplicativos que a gente tem fazem. Saca? Você pega o Uber. O Uber cresceu como? Organicamente. Por quê? Porque era um bagulho tão foda e tão prático e tão funcional e assim, tão confiável que eu comecei a usar, achei legal, chamei a Fernanda, chamei o Rafa. Óbvio que existe marketing embutido dentro Sim. do produto. Que te faz convidar mais Que gente. te faz convidar mais pessoas e tal, mas tudo é centrado em esse produto é foda, eu quero indicar para uma outra pessoa. E aí viraliza, sem lançamento, sem marketing, Mas ele sem só tráfego vai e tal. viralizar se ele gerar Se for bom. resultado. Então, Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Só para fechar aqui, Tá. tem uma coisa que a gente está fazendo na trilha, que a gente fez agora, e que para mim é colocar o meu na reta, assim, saca? A gente fez porque, sei lá, é uma hipótese que a gente quer testar e, assim, deu certo porque, graças a Deus, né? Que foi fazer um programa de indicação para a galera que é da trilha, que é dessa nossa mentoria, que aí a gente quer, o que a gente quer? Vamos lá, se o produto é bom, a galera vai indicar. E a gente fez a proposta, eu não sabia se eles indicassem. Eu acho que o meu produto é bom, eles falam que é bom, mas vamos ver se eles vão indicar de fato, né? E aí o programa de indicação, geralmente você ganha um dinheiro, ganha alguma coisa assim. Tipo assim, a gente vai te dar dinheiro em forma de desconto na renovação. Então, até o prêmio só vai valer se o cara quiser continuar. renovar, se ele quiser continuar. Saca? Então, e graças a Deus deu bom, né? Mas essa é a minha utopia. De em algum momento, lá na frente, a gente está longe de chegar nisso aqui ainda, né? Vai ter um produto Tem viralizado. um produto que ele Se vende. se vende, Se vende mesmo. saca? E que, sei lá, cara, igual existe em treinamento de outras formas, assim, que, sei lá, os caras nem produzem conteúdo, né? Eu não quero parar de produzir conteúdo, eu gosto, eu acho legal, assim. Mas, pra mim, a utopia seria eu ter um produto que eu não preciso nem aparecer no Instagram pra falar nada. Que a entrega é tão foda Ele e se eu faço... retroalimenta, né? Que ele por se conta- retroalimenta. Foda. Sim. Total. Eu queria falar um negócio até para esse podcast não ser tão desmotivacional para quem não tem toda uma base científica. O lance do ler os 20 livros e virar curso, eu acredito que passa muito pela questão de eu ser honesto com a audiência, sabe? Porque se eu disser que, olha, isso aqui é um compilado, tá? Junto com a minha experiência, e a pessoa, você diz que ela vai receber isso e ela receber exatamente o que ela vai receber, Tá tudo certo. tá Total. tudo certo. Total. Então, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, desde que você seja íntegro, você pode vender, porque existem pessoas em todos os níveis de consciência. Total. Se você faz ela subir de um degrau para o outro, você já está fazendo a sua parte e já está conseguindo renda para você, para sua família e está tudo certo. Eu acredito que o que mais deixa a gente indignado é a discrepância entre a promessa E a entrega. total. Aí é que está o buraco, né? E outra coisa, a discrepância também
com relação a gente entender como que essa pessoa chega. Porque a gente está falando de educação, certo? Educação é prevenção, não é correção. Eu vou aprender para depois mudar a minha vida no futuro, certo? A gente não ensina a nadar quem está morrendo afogado. Quem está morrendo afogado precisa do quê? De um salva-vidas. Resgate. E eu vejo que alguns cursos se colocam no lugar de salva-vidas. Sim, E a se for pílula na área de mágica. saúde mental, então aí Meu fudeu tudo. Deus! Ferrou. Né? Que a pessoa que precisa de uma terapia Vai não é para do terapia, curso, não vai resolver vai ela para comprar terapia. curso. Justo. Não adianta, porque ela está numa condição de ser cuidada, ela precisa de curativo emocional, por exemplo, nesse caso. E às vezes até consultoria. Tem empresas que estão muito doentes que não vai adiantar o gestor comprar um curso online, ela precisa de alguém lá para botar curativo e remédio dentro mesmo do rolê. Aí a gente volta para a polêmica de quem que é a responsabilidade Putz. de gerar o resultado. Porque, sério, Rafa, aí a gente vai para um lugar que é Quem muito veio primeiro, o ovo ou a galinha? sofrido, gente, Ah, para eu quem é tenho mentor. uma- Por exemplo, vamos falar de quem ensina negócio, tá? Que é a minha área. Eu sei que existe um lugar onde é total minha responsabilidade, né? Inclusive por isso que Fernanda está na nossa vida. Porque eu, Mica, tenho um conhecimento X e eu precisava ter um conhecimento pedagógico de criação de metodologia que eu não tinha. Fui buscar fora e estamos criando junto. Então, eu estou entendendo que eu precisava dar mais como mentora. Eu precisava entregar mais. Não bastava só saber o conteúdo. Eu precisava saber o conteúdo e eu precisava passar esse conteúdo. Então, beleza, até aqui tudo bem. Só que quando eu vou lá para o outro lado, a gente tem uma aluna, uma mentorada, que ela tem força de vontade. Ela quer fazer acontecer. E do meu lado eu estou entregando também, né? Com entrega foda, com a metodologia, com o checklist, com o passo a passo, blá. Enfim. Só que chega num lugar que, cara, não sou eu que vou resolver. E nem é ela que vai resolver. É a terapia que vai resolver. Só que no nosso mercado existe uma cobrança muito grande em cima do mentor. Aí a pessoa sai falando mal do mentor porque você prometeu que eu ia ter resultado e eu não tive resultado. E ela não teve resultado, não é nem culpa dela e não é nem culpa do mentor. É culpa da saúde mental dela, que ela foi buscar terapia no lugar errado. Isso é um clássico. É um no clássico. nosso É bom mercado. sempre ajustar a promessa, né? Tipo, no meu Sim. mercado as pessoas prometem que elas vão aprovar os alunos. Eu não faço isso. E aí... Mas é uma das que mais aprovou. Justo. E eu não sei, vocês nunca vão ver uma página minha de venda dizendo Eu vou te- faça o Do curso zero à aprovação em exato, 6 tipo, meses. exato, faça a MLA, o programa de mentoria, e seja aprovado no Enem. Na minha cabeça, eu vou mentir nesse nível? Eu vou criar um problemão, porque esse aluno vai entrar e se ele quer um curso concorrido numa universidade concorrida, ele provavelmente não vai passar de primeira. E aí é burrice para mim, tanto burrice ética, assim, de enganar, quanto de negócios. Eu tenho uma renovação dos meus alunos altíssima. Eu nem tenho programa de renovação estruturado, porque para eles é natural. Vai chegando perto da prova, tem aluno que já sabe que não vai passar porque ele não é idiota, ele fez a conta, ele fala, cara, subi muito, não dá para passar esse ano ainda. Ele já me avisa, eu vou fazer a melhor prova da minha vida, porque isso eu prometo. Essa é a minha promessa. Essa é a minha promessa. A Você melhor vai entrar prova. no curso para você fazer a melhor prova da sua vida. Isso eu consigo prometer. Se você fizer o passo a passo, você vai fazer a melhor prova da sua vida. Aí ele já sabe que não vai passar, ele já me diz, ó, vou fazer a melhor prova da minha vida, mas esse ano não vai dar. Então ano que vem eu tô contigo de novo. É uma questão, é muito mais fácil renovar com esse menino do que buscar um outro, sabe? Então, acho que o primeiro ajuste é o ajuste de promessa. E aí, o próximo, falando de responsabilidade do que é a nossa, se você ajuda o seu aluno a entender quais são os problemas que ele pode ter e que impedem ele de continuar, ele consegue perceber a autorresponsabilidade. Eu não faço pelo meu aluno, eu não estudo por ele, quem estuda é ele. Eu valido a dificuldade, valido o esforço, mas vou fazendo aqueles apontamentos. O aluno precisa perceber, e quem vai dizer isso para ele é a gente, que se ele não está executando aquilo do jeito que a gente está trabalhando ali, tem outro problema. E se tem outro problema, ele precisa ir atrás para resolver. O que acontece, às vezes, é um rolê meio salvador da pátria, salva-vidas. É o mentor que já quer dar uma de terapeuta individual, porque mesmo que seja terapeuta, ele não é terapeuta do aluno. Educação é diferente de terapia. O psicólogo do curso online não é psicólogo da terapia individual daquela pessoa. Para dizer, não, vem cá que eu vou resolver o seu problema. Não vou.
Fujam Minha para as frase colinas. máxima é: cada um cuide dos seus BOs. Nossa, eu lembro, eu tive uma mentorada Ema, que ema. no meio da... Né? Cada um tive com uma seus mentorada problemas. em 2019, assim. Primeira mentoria, eu acho que eu fiz. Aí chegou uma pessoa, porra, pega, tá mega animada, não sei o que lá, depois me ligou que, meu, e aí, por que você... Eu liguei pra ela, por que você sumiu, né? O que aconteceu, aquela coisa? E ela falou, cara, porque a vida chegando e meu marido não sei o quê, minha escola não sei o quê, minha faculdade não sei o quê e tal, tô tomando remédio que não sei o quê. Eu falei, então filha, tá aqui teu reembolso. É, Vai lá. por favor, né? Vai em paz e vai tomar uns remédios, saca? Porque... Esse nível de não tomar pra si. Normalmente, quem gosta de puxar isso tudo pra si mesmo é a pessoa que gosta da carga. Porque dá adrenalina. Eu já estive nesse lugar há uns anos atrás. De querer, sabe assim, trazer a pessoa pra dentro da sua casa, quase. Eu diria que é notas de ingenuidade ali no processo. Acho que qualquer pessoa que se importa já caiu numa dessas, assim, sabe? Cheirinho. A Mica já passou 3 horas no telefone com Eu a amiga. fiquei 3 Ai, amor. horas com uma mentorada Quando ela uma me vez conta no essas telefone. histórias, ai, eu... Gente, eu saí, eu me arrastava, assim, eu fui drenada Nossa, a num Mica grau. tava assim, mano, e, assim, sem cor, manja? Puta de um problema que eu não ia resolver, porque era um problema de relacionamento abusivo, com o namorado, com o pai, assim. Era uma lama que eu não tenho a menor, não é da minha alçada. E aí fui eu lá, mentora zona, eu não posso deixar a mulher sofrer, vou carregar no colo. Porra, a gente só se fode fazendo isso, porque a gente não consegue ajudar, a pessoa não é ajudada. E cria expectativa, né? Assim, Isso é... É muito O pior. importante saber até onde é você porque vai. não dá pra você ir até esse ponto, né? Então, por isso que, assim, eu defendo esse negócio de a pessoa precisa entender como é que o cérebro dela funciona. Então, qualquer curso de aprendizagem vai mexer com o ego. Tudo que é aprender, né? Eu costumo falar que aprender é encostar na própria ignorância. Então, você vai aprender, você vai se sentir burro, você vai se sentir incompetente. Como é que eu blindo ou como é que eu minimizo os impactos para não ter que ficar 3 horas ligando para um aluno e conversando com ele? Eu vou preparando esse aluno para isso. É que dá mais trabalho do que ir lá e resolver, né? Mas funciona muito melhor. Isso é educação. Então, eu vou ensinar sobre emoções, sobre como é que lida com a raiva, identificar esses processos. É mais lento, o curso fica mais longo, só que a pessoa vai adquirindo recursos para. Isso é método. A pessoa vai pegar uma ferramenta, um curso, uma técnica que você ensinou e você vai aplicar. Tem vezes que a pessoa chega e vai dizer para mim, Fê, eu fiz tudo, mas eu olho para o material e eu não consigo estudar. Só que aí a pessoa já fez, aí eu já tenho condição de dizer. Então o que está me dizendo é que você precisa de algo a mais, e esse algo a mais é psicológico. Sim. Aí eu vou poder dizer com tranquilidade. Você já pensou na possibilidade de um acompanhamento psicológico, de fazer uma terapia? Porque isso que você está me trazendo aqui é um problema de adoecimento. E questões de doenças de saúde mental, a gente não trata com curso, a gente trata com terapeuta. Só que a pessoa, até para ela pegar nesse nível e ela ir para uma terapia, ela vai mais forte. Porque ela já testou estratégias, ela está se conhecendo mais, tem mais chance até dela de engajar no processo terapêutico. Ou seja, o próprio produto já abre uma porta para a Sim. terapia, porque ele se torna Ela tocou uma na ferramenta de autoconhecimento também. Quando eu comecei, os psicólogos faziam cara feia para mim, porque eles achavam que eu estava tomando o espaço. Hoje eu tenho parcerias e tenho vários profissionais que são parceiros, porque eles vão me agradecer depois. Ah, veio aqui um aluno para mim, ele falou que faz seu curso. Ele identificou alguns níveis de ansiedade que só com as meditações, por exemplo, não estava resolvendo. Ele mesmo quis fazer terapia. Pensa que coisa mais fofes, um moleque de 15, 16, Cara, 17, isso é muito foda. identificando com o curso a necessidade de um acompanhamento mais próximo, né, com o terapeuta, e indo por vontade própria para a terapia. Muito Tá doido, velho. Meus amores, precisamos encerrar. Precisamos nesse mesmo? momento. Putz, eu queria Tá arrematar. muito foda. Então arremata vai, e encerra. Esse lance Brilha da muito. responsabilidade. Eu nunca vi um formado em engenharia voltar na faculdade e reclamar porque a carreira dele não andou, sabe? Então, o nosso trabalho enquanto educadores... Ou em qualquer faculdade que Qualquer seja, faculdade, né? A pessoa não volta para reclamar que deu ruim. Eu acredito que o nosso trabalho é entregar justamente o conhecimento. O conhecimento é um pedaço. Aí eu tenho habilidade e tenho atitude. Habilidade eu adquiro praticando. E a atitude de fazer a coisa acontecer. Esses 2 pedaços aqui, ó, é da pessoa. A gente entrega conhecimento. Quando a gente entrega esse conhecimento, é importante a gente deixar claro que o resultado dela é responsabilidade dela. Os recursos do saber que ela precisa e até de ajuda mais... De implementação, né? Isso. No caso de mentoria, ela vai ter, mas é dela.
Mas se dela. ela não implementar, não Não adianta. adianta. Não adianta aqui a gente, eu, Fernanda, Marcos, com todos os malabarismos, tudo que a gente pode fazer, as ferramentas, os checklists, as sessões e os plantões e tudo. Se a pessoa não quiser ou não conseguir por N motivos, e muitas vezes são emocionais e psicológicos, Sim. a gente não consegue chegar. Se o contexto está fora, A gente ela não vai consegue conseguir. chegar, não consegue E aí é chegar. importante a gente ser bem honesto, né? Às vezes vai doer. Isso que você falou é muito legal, de antecipar os problemas que ela vai ter. Isso é muito legal. maravilhoso. Isso é muito legal. maravilhoso. E aí vai da maturidade também, não só da pessoa, mas eu acho que o principal nessa história toda é a maturidade nossa, de entender até onde a gente vai, até onde a gente não consegue ir, encaminhar a pessoa porque ela precisa e tá bem com isso. E de né? verdade, e acho tá que se bem tiver com isso. a intenção, começando por aí, se a pessoa que for fazer a entrega de um curso, se ela tiver a intenção de melhorar a experiência de aprendizagem do aluno, se ela tiver comprometida em melhorar, não precisa ser um especialista de neurociência. Se você tiver esse objetivo, se você está preocupado com isso e você entrega o seu melhor e a cada nova turma que você lança, você busca mais objeções, mais estratégias e você procura melhorar um pouquinho, você já vai fazer um trabalho muito melhor. Total. Dica melhor. rápida e eu já vou terminar aqui já, que tem tudo a ver com isso que você falou. Por exemplo, dica muito simples que eu dou para os meus alunos. Velho, não corre para gravar o curso. Vai fazer um curso? Faz a primeira turma ao vivo. Faz ao vivo. Desenho o esqueleto. Desenho o esqueleto, entrega ao vivo. Por quê? Você já vai olhando na carinha do maluco ali no Zoom, se ele entendeu, se ele não entendeu, se teve uma dúvida, já resolve na hora. Se isso daqui foi difícil de implementar, na próxima aula você vai lá e repete de um outro jeito e tal. Aí quando você for gravar de novo, revisa, pega suas anotações, olha o seu mapa mental, o seu script da aula de novo, vê o que pode melhorar, faz de novo. Quando você chegar lá na quarta e quinta turma, você já está vendo que você não tem mais tanta alteração entre uma turma e outra, aí você grava. Perfeito. Aí a coisa vai dar bom. E, para fechar, queria só falar que eu concordo muito com o que a Fernanda falou, que eu acho que a gente tem uma chance gigante na nossa mão de mudar, de alguma maneira, a educação de uma maneira boa. Eu não sou autoridade nenhuma para falar isso. Se a Fernanda falou, eu acredito, mas era algo que eu já acreditava por conta própria antes, de que o fato da gente ter domínio total do processo e esse contato tão próximo com o aluno e a chance de metrificar resultado que essas pessoas têm, isso muda completamente o paradigma da educação. Seja de uma coisa que vai mudar a vida de um estudante jovenzinho, de uma coisa que a pessoa vai aplicar nos negócios, é mágico pra caralho, eu sou muito feliz por isso. E queria agradecer a dona Fernanda Leal por estar aqui com a gente. Maravilhosa. Onde é que as pessoas Feliz podem demais te estar aqui. seguir, Fernanda? As pessoas me acham no Instagram, Fernanda Leal Prof, ou tudo quanto é lugar que você botar Fernanda Leal Prof, você me acha. No Instagram, no YouTube, no TikTok e por aí vai. TikTok também? Ela é TikToker, bicho. Meus amores. Beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau.